Olá a todos vocês que acompanham nossos vídeos aqui no canal da Arca, agora Aliança Resistência Cristã. Nós estamos nessa tarde de sexta-feira em que o mundo católico, principalmente aqui no Brasil, terceiro maior país cristão do mundo, com 175 milhões de cristãos, sendo 130 milhões de católicos, estão aí celebrando a Sexta-feira da Paixão, né? Que é um ícone dos principais da fé cristã. É uma data que nos remete às reflexões, e principalmente aqui no Brasil, como nós já dissemos, pesquisas recentes nos colocam como o terceiro maior país cristão do mundo. E num momento conturbado, num momento onde nós estamos aqui divididos entre a esquerda, representada pelo Partido dos Trabalhadores, que está no poder há 13 anos, e uma direita, um centro, entendemos por centro esses partidos aí em cima do muro. Um momento em que nós temos que repensar. E dentro desse processo todo de reflexão sobre nossa identidade, quem somos nós, os cristãos brasileiros, que tipo de cristão nós somos, estamos vivendo também, desde o dia 3 de março, oficialmente aí, os trabalhos para registro e apoiamento definitivo para esse novo partido político que nós estamos construindo, o PRC, Partido da Resistência Cristã. Então, se nós cristãos vamos opor resistência, é fundamental que no primeiro momento nós realmente entendamos de uma vez por todas que tipo de cristãos nós somos e nós queremos ser. É com muita alegria que dentro de todos esses trabalhos, por uma Jesucidência, né? Não é coincidência, mas Deus trouxe até aqui do Rio de Janeiro a doutora Andréa Fernandes, ela que é presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires e que é nossa conhecida e nossa colaboradora aqui para o canal desde o ano passado, quando ela nos deu uma entrevista, nos deu a oportunidade de acompanhar algumas palestras que ela proferiu na Igreja Batista aqui de Araras. Ela deixou registrado aqui inclusive alguns vídeos. Ela aparece inclusive no nosso blog do partido. Está recebendo da nossa parte o convite para ingressar e fazer parte desse projeto naquela área que ela realmente domina, que é a perseguição que não só cristãos, mas que minorias estão sofrendo, né? Esse projeto Ecoando a Voz dos Mártires, quem já viu os outros vídeos, ele tem esse objetivo de monitorar e prestar apoio, inclusive ajuda humanitária, alimentos, medicação, a todos os que estão sofrendo perseguição religiosa hoje no mundo. Então, bem-vinda a doutora Andréa. Eu tinha postado aí nas redes sociais que depois das festas aqui da Páscoa eu iria para o Rio de Janeiro. Quis o Senhor Deus que ela se antecipasse por compromissos aí da ONG, acabasse vindo para cá, para São Paulo, para nossa cidade antes. Então é um prazer tê-la conosco, doutora Andréa. E vamos então falar das novidades, o que é que aconteceu com o Ecoando a Voz dos Mártires nesse um ano de intervalo entre a sua última visita e essa atual. Com a palavra então a doutora Andréa. Em primeiro lugar, agradecer ao apoio que nós do Ecoando a Voz dos Mártires temos recebido desde o princípio da Aliança de Resistência Cristã, a Arca, que tem divulgado o nosso trabalho
e recebido com carinho os nossos projetos. Nós somos muito gratos por isso. E eu tenho certeza que esse é o mesmo sentimento de todos aqueles que apoiam o nosso trabalho. Pois bem, para falarmos das novidades, seria bom, em primeiro lugar, lembrar que tivemos a oportunidade de participar de alguns programas de TV, da TV Boas Novas, onde fomos convidados para falarmos sobre a questão tanto de direitos humanos no mundo muçulmano, a questão de refugiados, e fizemos até a proposta ao programa da TV Boas Novas sobre ações humanitárias, o que foi aceitado pela direção, e participamos desse programa. Além disso, participamos de programas na Rádio Relógio. O leque de atuação tem aumentado. Porém, o nosso objetivo sempre foi de denunciar o que vem acontecendo com os cristãos e as minorias no mundo muçulmano e também na Coreia do Norte, que é a novidade do Equando. Nós temos atualmente uma pesquisadora que também é internacionalista, como eu e como parte do Equando, a Voz dos Mártires, Marcele Torres, e ela é especialista em Coreias. E ela tem feito um ótimo trabalho de pesquisa, já esteve na Coreia do Sul, está engajada junto à comunidade coreana e estamos procurando ser a voz dos perseguidos na Coreia do Norte, aqui no Brasil, para também influenciarmos aos cristãos brasileiros para darem apoio a esse tipo de perseguição. E devemos lembrar que a Coreia do Norte é o país que está há 14 anos, segundo a missão Portas Abertas, como um regime fechado que mais persegue cristãos no mundo. E nós estamos também com essa área de atuação. Então, além disso, nós tivemos a oportunidade de participar da videoconferência com o Ministério das Relações Exteriores. Foi no dia 27 de fevereiro, lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, e falou pelo MRE, que é o Ministério das Relações Exteriores, o chefe da Divisão de Direitos Humanos, que se chama Pedro Saldanha. A Secretaria de Direitos Humanos tinha se prontificado a comparecer a essa reunião, que é sempre feita num período de 6 vezes por ano, antes e depois das sessões dos Conselhos de Direitos Humanos da ONU. Então, sempre há essa videoconferência no Brasil para haver uma espécie de diálogo entre as ONGs brasileiras que trabalham com direitos humanos e o Ministério das Relações Exteriores, para avaliarmos a questão dos direitos humanos, a postura do Brasil no cenário internacional. E nessa oportunidade, no dia 27 de fevereiro, eu e mais 2 participantes do Equando, ou melhor, 2 integrantes do Equando, estivemos presentes. Nós temos no YouTube, no nosso canal Equando, a Voz dos Mártires, também na nossa fanpage, no nosso blog, esse registro. Nós temos o vídeo onde eu me pronunciei sobre essa questão do Brasil se posicionar nos foros internacionais contra a violação sistemática de direitos humanos em relação às comunidades minoritárias cristãs e também outras comunidades religiosas, outras etnias que ocorrem. E o diferencial do nosso pronunciamento é que nós não nos centramos basicamente na questão do Estado Islâmico. Nós deixamos bem claro que a nossa preocupação é em relação aos governos muçulmanos, porque o Estado Islâmico é só a ponta do iceberg. A bem da verdade é que existe uma tentativa de erradicação sistemática do cristianismo, e já existem ativistas, como por exemplo na Turquia, afirmando que a Turquia, que é um país que pretende participar da União Europeia, está havendo diálogo nesse sentido, foi retomado esse diálogo, e a Turquia, segundo alguns ativistas, existe lá o chamado genocídio cultural. Há uma tentativa de se extirpar da Turquia, que nós sabemos que é um berço do cristianismo, e isso não é muito divulgado no cenário internacional,
mas a gente sabe que está acontecendo em outros países onde há massacres, onde há genocídios, e os próprios governos muçulmanos dão incentivos à sua população para perseguir cristãos, com toda uma base na legislação, a nível cultural. Então nós nos pronunciamos nesse sentido do Brasil se posicionar contra governos muçulmanos que estimulam, incentivam as suas populações e tem todo um arcabouço legal para poder perseguir cristãos no Oriente Médio. Pois bem, nesse encontro, nós pedimos para que o Brasil se posicione e foi dito pelo senhor Pedro Saldanha que o Brasil estaria participando de apenas dois painéis na ONU sobre questão de minorias. Né? Mas não foi frisado por ele que essas minorias estariam englobando os cristãos e o que o Brasil estaria fazendo nesse sentido. Não tivemos essa resposta. Também nos pronunciamos via e-mail, porque não deu tempo nessa videoconferência, sobre a questão da Coreia do Norte, e até hoje o Ministério das Relações Exteriores não nos respondeu, porém nós vamos ter uma nova reunião agora em março, e nós pretendemos, ainda no final desse mês, e nós pretendemos também continuar pressionando a nossa diplomacia nesse sentido. E tem uma questão que eu considero como importante ser divulgada, e eu gostaria muito que os cristãos que estão nos assistindo agora divulgassem isso. Entendam bem, esteve presente nessa reunião uma moça que é doutoranda da UERJ, e a tese dela de doutorado diz respeito à questão dos direitos humanos relacionando-se às ONGs brasileiras. E, segundo ela, nos últimos anos, essa moça tem participado de diversas videoconferências sobre essa questão da atuação internacional do Brasil a nível de direitos humanos. E, segundo ela, quando terminou a reunião, nós conversamos, eu perguntei a ela, querida, você viu em algumas dessas reuniões com o Ministério das Relações Exteriores e com a Secretaria de Direitos Humanos, alguma instituição missionária ou instituição humanitária, ou mesmo igreja, que se colocasse para debater essa questão, pedir um pronunciamento da nossa diplomacia, nesse sentido, de defender essas minorias cristãs que estão sendo perseguidas no Oriente Médio? E pasmem, queridos, ela disse que a única comunidade religiosa que ela viu participando foi a comunidade Bahá'í, ligada ao Irã. Nós somos um país, como já foi dito inicialmente, brilhantemente, de maioria cristã, e hoje nós não temos instituições que se proponham a pressionar o Ministério das Relações Exteriores para dar fim a um genocídio que está dizimando cristãos ao ponto de, no Iraque, se nada for feito segundo grandes instituições humanitárias, em 5 anos vão ser extintos cristãos no Iraque. Não temos, infelizmente, instituições que estão se prontificando a debater isso, e eu creio até por falta de conhecimento mais fundamentado da ameaça que está sendo vivida pelos cristãos no mundo muçulmano de uma forma geral. Então, o meu apelo para todos que estão assistindo aqui é que nos ajudem nesse nosso projeto, nessa nossa proposta de pressionar o Ministério das Relações Exteriores para que a questão da violação de direitos humanos, a violação sistemática de direitos humanos no mundo muçulmano contra as comunidades cristãs seja uma pauta, seja agenda fixa. É um compromisso das nossas autoridades em termos diplomáticos. Nós, como cristãos, temos o dever, é uma obrigação moral e espiritual nos posicionarmos, porque os cristãos não têm voz no cenário internacional. Não têm voz. Recentemente, os Estados Unidos, devido a uma pressão de muitas instituições de direitos humanos, acabou reconhecendo que está havendo um genocídio contra cristãos, assim como o Parlamento Europeu também reconheceu. Porém, pasmem, queridos,
não foi tomada nenhuma posição em relação a isso. Eles reconheceram, mas não se propuseram a tomar medidas para que se dê fim a esse genocídio. Ou seja, temos uma comunidade internacional que sabe que está havendo um extermínio sistemático de cristãos, mas não quer tomar atitudes para evitar esse caos que está ocorrendo. Então, a nossa parte nós devemos fazer. E é esse o nosso projeto, é essa a nossa proposta, além, como já foi falado aqui, de trabalharmos na questão humanitária, tentando conscientizar as igrejas no Brasil e instituições e mesmo pessoas comuns que não sejam mesmo cristãs, a socorrer essas minorias. Nós já estamos em conversações com algumas instituições humanitárias na Turquia, em Israel, e justamente objetivando isso, fazermos do Brasil um país com consciência humanitária para enviar recursos não somente para cristãos, mas para diversas minorias que estão sendo perseguidas e não têm acolhida devida, necessária para os seus conclames, as suas necessidades atendidas pela ONU. Então, queremos nos engajar em relação a isso. Conscientização humanitária, precisamos ajudar essas vidas que estão precisando de nós e não tem apoio da comunidade internacional. Grande apoio, pelo menos necessário para que as suas necessidades sejam atendidas. E também queremos nos engajar politicamente. O Brasil não pode continuar dando apoio ao Irã, que já foi comprovado, o Irã está financiando grupos terroristas xiitas lá em Gaza para tentar matar, destruir Israel, fora o financiamento que eles sempre, apoio que eles deram ao Hamas. Nós temos que nos levantar contra esse Irã que também está financiando facções terroristas em países cristãos, africanos, ou melhor, em países onde tem maiorias cristãs. Na África, estão financiando grupos terroristas islâmicos para matar cristãos. E o Brasil, a gente sabe que está tendo engajamento diplomático muito grande com o Irã. Inclusive, a nossa presidente disse que se encontraria com o presidente iraniano. Não podemos aceitar esse engajamento do Brasil com a Arábia Saudita, que ocupa uma das principais comissões de direitos humanos na ONU, e sabemos que a Arábia Saudita é um dos países que mais financia o terrorismo no mundo. É um país que está exportando o salafismo, uma doutrina radical islâmica, para o mundo inteiro. Temos que ser voz contra essas atrocidades. Países como a própria Arábia Saudita, que proíbe igrejas em território islâmico, não podemos aceitar isso. Temos que ser uma voz ativa. Então, muito obrigada à Arca por esse apoio, por estar conosco desde o princípio. E eu já quero deixar claro que nós, do Ecoando a Voz dos Mártires, estamos aqui para dar as mãos aos nossos queridos amigos da Arca. Vamos nos socorrer uns aos outros, e nessa área de direitos humanos ligada à questão internacional, vamos dar o nosso apoio no que for necessário, porque é a nossa união que vai fazer com que a voz desses excluídos, dessas minorias, seja ouvida e os anseios desse povo que está sendo dizimado sejam atendidos. Meu muito obrigada a todos vocês. Tá aí, vocês ouviram então as novidades que a doutora Andréia trouxe para a gente em relação ao projeto Ecoando a Voz dos Mártires. Ela falou da questão agora na Coreia do Norte, e eu queria fazer uma pergunta para ela, uma vez que a doutora Andréia citou pessoas que são especialistas em Coreia do Norte. Doutora Andréia, vocês acreditam que essa intensificação ali nos ânimos, que estão acirrados ali por conta dos testes com mísseis balísticos que a Coreia do Norte efetuou, a desobediência nos programas de controle de proliferação de armas nucleares e, mais recentemente, lançamento de mísseis ali de curto alcance na fronteira com a Coreia do Sul, e por derradeiro, né, a resposta que os Estados Unidos e a Coreia do Sul deram no sentido de promover grandes exercícios militares. Vocês acreditam, analisando ali, através dos especialistas de vocês, que há um risco de uma real guerra? Porque, afinal de contas, eles vivem hoje um estado técnico de cessar-fogo. Eles estão em guerra oficialmente, né? Vivendo um momento de cessar-fogo. Vocês acreditam que isso pode cair e que os conflitos podem retomar, os combates podem retomar?
A pessoa mais indicada para responder a esse tipo de questão é a nossa especialista. Nós temos a Marcele Torres, que é internacionalista e é especialista nessa área de Coreias. A minha área de atuação é mundo muçulmano, é Oriente Médio. Então, eu tenho muita preocupação de me colocar em assuntos que eu não tenho domínio. Mas eu, particularmente, não acredito numa guerra envolvendo todos esses atores. Eu não consigo acreditar nisso, até porque esse tipo de situação entre a Coreia e o Ocidente já é bem antigo, né? A gente vê sempre que há ameaças veladas ou explícitas, mas até chegar a um conflito de fato, eu creio que não vai acontecer. Mas eu deixo bem claro, não sou especialista na área. Ok, e numa próxima entrevista, uma próxima participação, a gente pode aprofundar com relação a isso, ouvindo a doutora Marcele, é isso? Marcele Torres. Marcele Torres. Um outro ponto aí na sua fala que me deixou curioso diz respeito a essa visita, a esse encontro da nossa presidente com o líder iraniano. Recentemente, o presidente da França esteve com o líder iraniano. Estava previsto um almoço que, segundo a imprensa, foi cancelado porque esse líder iraniano impôs lá dentro da França o costume dele, onde não deveria haver ali nenhuma bebida alcoólica. E como a França ela tem uma gastronomia fantástica, tem vinhos fantásticos, dificilmente o presidente deixaria de ter uma garrafa de vinho ao menos ali na mesa. Essa questão de a gente receber refugiados, permitir que eles venham até o nosso país, não que o líder iraniano fosse um refugiado, mas eu digo, receber pessoas que professem uma fé diferente da nossa de braços abertos, e depois ver que eles, de minoria, querem impor ali a vontade deles para a maioria que os abriga. Qual, assim, a possibilidade real disso vir a acontecer no Brasil, de a gente assistir o crescimento das pessoas que professam o Islã, daqui a pouco estarem impondo para a maioria de cristãos a sua cultura, a sua fé? Bom, a minha preocupação é que ocorra no Brasil o mesmo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, onde as comunidades muçulmanas estão impondo a Sharia, que é a lei islâmica, sobre os ocidentais. Está impondo a sua cultura, ao ponto de, segundo alguns estudiosos, só na Europa mais de 90% das mesquitas teriam ligações com a Irmandade Muçulmana, segundo alguns especialistas, e a Irmandade Muçulmana é simplesmente considerada a mãe do terrorismo moderno. Foi dela que nasceu Hamas, Al-Shabaab, todos esses grupos, essas facções terroristas islâmicas, são filhotes da Irmandade Muçulmana, que, aliás, comanda, através de diversas outras organizações, a própria política externa norte-americana. E lembremos que a Irmandade Muçulmana ela já é proibida lá na Arábia Saudita e também no Egito e em outros países muçulmanos. Só que os Estados Unidos estão em debate agora, mas ainda não foi definido como vai ser tratada a Irmandade Muçulmana. Eles estão ainda nessa dificuldade, porque o governo Obama tem uma ligação terrivelmente malévola em relação ao mundo muçulmano. Malévola, ou melhor, malévola conosco, né? Conosco que temos princípios cristãos, mas dá um apoio completo para as propostas muçulmanas de islamizar não somente os Estados Unidos, como o Ocidente de uma forma geral. Agora, entrando no mais profundo aqui no Brasil, o que me preocupa? Recentemente, um sistema brasileiro de televisão, o SBT, ele fez um trabalho jornalístico onde apresentou a comunidade cristã brasileira como islamofóbica, que lidaria de uma forma muito preconceituosa com os muçulmanos. E, para falar sobre esse assunto, trouxe o senhor Rodrigo Rodrigues, que foi apresentado, segundo o programa, como o primeiro sheik brasileiro,
né? Então, na época, ele apresentou esse senhor, e ele em família, na mesquita, e colocando que o Islã é a religião da paz, não teria problema nenhum em relação aos cristãos, e que nós seríamos o problema. Se eu não me engano, o título era As Mulheres de Alá, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, e agora, recentemente, foi comprovado que esse senhor, ele simplesmente deu apoio a um terrorista procurado em pelo menos 30 países. Ele esteve aqui em mesquitas, dando palestras. Esse senhor, ele é um fundamentalista que é procurado no cenário internacional. Quando esse sheik aqui brasileiro, que estudou na Arábia Saudita, foi procurado para dizer como é que vocês vão dar apoio a um homem que é terrorista, é perigoso, a resposta desse cidadão é que havia uma conspiração internacional contra o bondoso homem que é procurado pelo Ocidente. Então, esse é o perigo no Brasil, que fundamentalistas islâmicos estão vendo pela própria mídia como aqueles que representam o Islã da paz, e que isso de fato não é real. Perfeito. Ok, vocês ouviram então aí as novidades que a doutora Andréia trouxe para a gente da parte do projeto Ecoando a Voz dos Mártires, esse apoio que ela está nos dando para esse projeto do Partido da Resistência Cristã. Ela acabou de tomar ciência aqui que nós desmembramos a ARCA, né? O que era uma associação, uma ONG, virou uma aliança, de um lado, que é a parte espiritual, teológica, a parte religiosa. Nós somos a Aliança Resistência Cristã hoje, e essa parte do engajamento político nós estamos construindo o PRC, o Partido da Resistência Cristã, onde a doutora Andréia está nos dando todo o seu conhecimento, todo o seu apoio, justamente na construção do nosso programa partidário, dentro do eixo direitos humanos. Ela vem abrilhantar esse trabalho, vem me ajudar, ela também como advogada, na redação desse documento que vai ser registrado em Brasília nos próximos meses, juntamente com a ata e com o estatuto do nosso partido, onde ela vai ter essa oportunidade de traçar o que ela acredita que seja realmente necessário para uma política pública em direitos humanos da nossa pátria, enquanto nação membro da ONU, né? A representação internacional no Brasil. Como vocês puderam ouvir, nós temos pecado pela omissão em diversos momentos dramáticos aqui da nossa história, notadamente em relação aos cristãos que são perseguidos, Coreia do Norte, dos países árabes e africanos. E me parece que a doutora Andréia tem uma próxima videoconferência a respeito desse tema, doutora. Você pode falar para a gente de datas e contar um pouquinho sobre o tema dessa videoconferência? Sim, nós recebemos já o convite para a próxima videoconferência, que será agora no dia 29 de março. E mesmo estando aqui em Araras, eu já me prontifiquei a participar. Nós estaremos lá em São Paulo, porque eu costumo fazer no Rio, mas nós estaremos em São Paulo, novamente pressionando o Ministério das Relações Exteriores e fazendo votos que a Secretaria de Direitos Humanos, que não participou da última, possa enviar um representante para nós tomarmos conhecimento se realmente o Brasil vai se prontificar a inserir na sua agenda esse compromisso de defender direitos humanos ligados às minorias, e deixo claro, não somente cristãs. Estamos preocupados com os yazidis, os curdos, shabaks, várias comunidades que também sofrem uma possibilidade de extinção por causa da questão do fundamentalismo islâmico ligado ao Estado Islâmico e outras facções terroristas, que devemos lembrar que cristãos não são perseguidos apenas pelo Estado Islâmico. Existem centenas e possivelmente milhares de facções que estão perseguindo cristãos no mundo muçulmano, além dos próprios governos muçulmanos. Então, nós vamos novamente nos posicionar requerendo do nosso representante no Ministério, ou melhor, do representante do Ministério das Relações Exteriores, esse compromisso de defender aqueles que não têm voz no cenário internacional. Nós não aceitamos
que ocorra, continua ocorrendo, o que em 2012 adveio como vergonha para a nação cristã brasileira, onde vimos a nossa presidente, senhora Dilma Rousseff, em plena ONU, abertura de sessão anual da ONU, dizendo que o Brasil seria contra a islamofobia no ano em que 105 mil cristãos foram assassinados no mundo muçulmano. Queremos ouvir, quem sabe no futuro, um presidente ou mesmo um outro membro da diplomacia brasileira utilizando a ONU para dizer que o Brasil é contra a cristofobia e contra qualquer tipo de intolerância religiosa. Amamos a todas as religiões, porque o princípio basilar do cristianismo é amar ao próximo como a si mesmo. Então não estamos aqui para nos levantar contrariamente a qualquer religião. Pelo contrário, toda minoria perseguida é pauta para a atuação do Ecoando a Voz dos Mártires, porque o nosso sentido é agregar aqueles que estão sendo excluídos de forma desumana pela comunidade internacional. Então, brevemente nós estaremos postando o vídeo desse nosso pronunciamento lá no Ministério Público de São Paulo, nessa videoconferência. Espero que vocês vejam. Então, obrigado, Andréia, pela sua visita aqui na nossa sede aqui do projeto do PRC, e a Andréia, que é a pessoa que nos possibilitou conhecer o trabalho da Ecoando a Voz dos Mártires, né? Numa próxima participação, a Andréia vai contar o que ela viveu agora lá na Turquia. Ela acabou de voltar da Turquia, tem o que? Tem 2 dias que você chegou, né? 3 dias. 3 dias que você chegou, ela tem muita novidade para contar pra gente aí. Andréia, sucesso aí no projeto e nos vemos na videoconferência em São Paulo, então. Nós somos a Resistência. Nós somos a Resistência. Um abraço, gente.